você nem sabe o quão burra é, minha esposa. Minha sogra sempre me chama de esposa burra. Como freelancer que trabalha em casa, estou basicamente sempre em casa, mas minha sogra sempre me convoca quando lhe convém. As tarefas na casa dos meus sogros, como cuidar do jardim, fazer compras, carregar pacotes e servir de táxi, não são urgentes. Parece que ela só quer me ter à disposição quando precisar. Quando visitamos a casa dos pais do meu marido para nos apresentarmos formalmente para o nosso casamento, tanto meu sogro quanto minha sogra nos receberam calorosamente. Por isso, quis me aproximar mais deles e decidimos morar perto dos meus sogros. Nunca imaginei que seria assim, pois sou convocada por minha sogra 3 vezes por semana e não consigo fazer meu trabalho. Isso está afetando minha credibilidade como programadora freelancer. Então, conversei com meu marido e concordamos que, após mais uma vez servindo de táxi para fazer compras, eu não precisaria mais acompanhar minha sogra. Estava apenas seguindo o que minha sogra disse por esse motivo. Quando cheguei na casa dos meus sogros após as compras, minha sogra estava sentada no chão ao lado do carro, repetindo a Ayan e mostrando nenhum sinal de levantar. Parece que ela está realmente machucada. Ei, maldita esposa, chame uma ambulância, mesmo nessa situação. Estou cansada de ser chamada de esposa estúpida. Essa pessoa nunca para de usar linguagem suja. Se ela está indo tão longe, talvez eu deva realmente me tornar a esposa estúpida da qual ela fala. Ambulância, certo? Sou Yvonne, atualmente tenho 30 anos e sou programadora freelancer, trabalhando em casa. Este ano, me casei e agora moro com meu marido André, que é 4 anos mais velho que eu. André e eu trabalhávamos originalmente na mesma empresa, onde ele, como recém-formado, foi designado para me treinar, uma recém-chegada na época. Eu o considerava um colega gentil e confiável, mas, inicialmente, estava ocupada demais aprendendo e fazendo meu trabalho para pensar nele de outra forma. Depois de me tornar capaz de lidar com tarefas mais responsáveis, tive a oportunidade de trabalhar em um projeto com André, como membro da mesma equipe, passando tempo juntos trabalhando pelo mesmo objetivo. Concluído o projeto, André e eu nos aproximamos rapidamente. Após cerca de 2 anos de namoro, nos casamos e estamos aqui agora. Com o casamento, deixei meu emprego para me tornar freelancer, mesmo assim, ainda recebo o trabalho da minha antiga empresa e consegui manter boas relações com empresas com as quais trabalhei antes, assumindo com sucesso o trabalho depois do casamento. Alugamos um apartamento perto da casa dos pais de André. A casa dos meus pais fica a cerca de 4 horas de carro, o que não é facilmente acessível, mas a casa dos pais de André era perto de onde originalmente morávamos. Quando visitamos para nos apresentar antes do casamento, fomos tratados muito bem, e esperava me aproximar de pais tão gentis. Por isso, decidimos morar perto. Além disso, ao conversar com o pai de André, descobri que tínhamos coisas inesperadas em comum. Por exemplo, um gerente de um dos meus clientes e o pai de André se conhecem. Eu gosto de comédia e descobri que o pai de André gosta do mesmo de comédia. O pai de André ocupa uma posição respeitável em sua empresa, mas sempre foi gentil e amigável comigo. Às vezes, acho fácil conversar com ele porque ele me lembra André, e nossas conversas frequentemente se tornam animadas. Nessas horas, não consigo deixar de sentir o olhar duro da minha sogra, mas certamente isso não é o caso. Bem, eu planejava manter um certo nível de decência em meu relacionamento com ela, pelo menos era o plano. Ultimamente, minha sogra tem me contatado com mais frequência. Os pedidos costumam ser coisas como querer que eu limpe o jardim ou me dizer para comprar ovos porque estão em promoção em certo supermercado, e para trazer alguns para a casa dela também. Provavelmente, ela pensa que tenho tempo demais livre, já que estou em casa, presumindo que estou desperdiçando minhas horas. Eu expliquei que trabalho em casa, mas minha sogra, que foi dona de casa a vida toda, parece ter dificuldade em entender o conceito moderno de cultura de trabalho remoto, frequentemente dizendo: "Você está sempre em casa, não está?" Mesmo estando em casa, tenho horário de trabalho definido, assim como quando estava empregada em um escritório, e dedico esse tempo ao meu trabalho. Se não cumpro prazos, é como ter que trabalhar até tarde da noite, e quando vários projetos se acumulam, é uma correria. Então, quando ela diz de repente coisas como "vem agora pegar alguns vegetais", me coloca em uma posição difícil. Já recusei seus pedidos várias vezes, mas parece que ela ignora o que eu digo e continua fazendo os mesmos pedidos, até aumentando a frequência dos contatos.
Talvez esteja ficando mais insistente porque não estou atendendo aos seus desejos, mas também quero fazer meu trabalho corretamente. Como freelancer, minha credibilidade está em jogo. No entanto, minha sogra não desistiu facilmente. Quando recuso, ela começou a trazer suas amigas para tomar chá do bairro na minha casa sem avisar. Você não tem vindo aqui de jeito nenhum, então trouxe estas eu mesma. Olhe todos esses vegetais. Eles estão murchando porque você nunca os pega, mas ainda estão comestíveis, certo? Ela diria, trazendo um monte de vegetais quase estragados e ficando na porta da frente conversando interminavelmente. Você não tem um trabalho ou algo assim? Mas cuidar da casa também é um dever da esposa, não é? Os jovens simplesmente não entendem a importância de socializar. Não valorizar sua sogra é como ser desrespeitoso com seus próprios pais. Isso é o que você chama de maltratar seus sogros. Oh, que assustador! Você diz que está ocupada, mas poderia pelo menos arranjar tempo para aparecer, não poderia? É tão perto, e você nem aparece. Qual é o ponto de morar perto se você nem aparece? Os jovens são tão difíceis, sempre dando as coisas como garantidas. Um grupo de 4 ou 5 senhoras ficaria na minha porta da frente, aberta, e continuaria assim. Não sei o que minha sogra tem contado para suas amigas, mas ter meu tempo ocupado dessa forma e ser difamada unilateralmente é demais. Para resumir o que as senhoras estavam dizendo, parece que elas acham que eu deveria apenas fazer o que minha sogra diz. Em outras palavras, a menos que eu cumpra as exigências da minha sogra, isso continuará acontecendo. Para evitar problemas, talvez eu não tivesse escolha se não terminar o trabalho que não pude fazer durante o dia tarde da noite. Eu me preparei e decidi acompanhar minha sogra em seus afazeres até certo ponto. Rapidamente me arrependi dessa decisão. Ser chamada repentinamente para a casa dela tornou-se a norma, e ela vinha dizendo trouxe alguns acompanhamentos e começava a vasculhar a geladeira e a olhar ao redor da casa, reclamando frequentemente, limpe direito, está sujo aqui. Além disso, fui convocada para a casa dos meus sogros para fazer tarefas como capinar o jardim, fazer compras ou limpar a casa. Além disso, como minha sogra não tem carteira de motorista, muitas vezes ela me ligava para usar meu carro como um táxi. Os destinos variavam, seja o supermercado local ou um shopping distante. Ela simplesmente entrava no carro e mencionava o destino. Naturalmente, houve vezes em que eu não estava familiarizada com o lugar ou nunca havia estado lá antes, e eu tinha que pedir direções. Você nem sabe disso, sua esposa burra, ela me repreendia sem oferecer ajuda, então eu não tinha escolha a não ser descobrir por conta própria, inserindo o destino no sistema de navegação do carro. Quando íamos às compras, minha sogra comprava em grande quantidade, e eu era encarregada de carregar as sacolas. Talvez meu sogro ganhe bem, e sendo apenas os dois, eles talvez tenham luxo de se dar ao luxo de fazer essa farra de compras, mas também havia despesas com joias e itens que me faziam questionar se eram realmente necessários. Acho que também há um ponto em se exibir para mim. Você precisa ter coisas adequadas para mostrar classe, algo que uma esposa burra não entenderia, ela costuma dizer. Por isso, ela nunca me agradece por acompanhá-la nessas compras, nem recebi nada dela. Não que eu queira tais coisas. Apenas acho que é tudo assédio contra mim. Eu quero parar de estar nesse papel sem sentido e apenas prejudicial para mim, mas tenho certeza de que, se eu recusar, o grupo de senhoras vai atacar novamente. O que eu devo fazer? Justo quando estava ponderando sobre isso, Ivone, você tem trabalhado nos fins de semana e até à noite ultimamente, tem muitos projetos acumulados, disse André, que acabará de chegar do trabalho, enquanto estávamos jantando. Estou sendo explorado pela sua mãe 3 vezes por semana durante a semana, não aguentei mais. Talvez eu estivesse apenas cansada e irritada, pensando de quem era a culpa. Tenho sido mandada para limpar o quintal ou ir buscar vegetais e coisas do tipo pela minha mãe para você? Sim, mesmo quando digo que não posso ir porque tenho trabalho, ela não ouve e então traz suas amigas para nossa casa e todas reclamam alto, me acusando de intimidar minha sogra. Toda vez que ela me diz para ligar o carro imediatamente, então tenho que carregar todas as bagagens. Não consigo trabalhar durante o dia. André olhou confuso. Talvez seja compreensível, afinal, diante de André e seu pai, sua mãe age como uma boa esposa e mãe sábia, a própria imagem de uma dona de casa ideal, sempre servindo e recuando 3 passos atrás de seu marido.
Não que seu pai seja dominador, e André, tendo morado sozinho por um bom tempo, não se importa em fazer tarefas domésticas, mas quando sua mãe está por perto, ela faz tudo, insistindo que os homens devem apenas se sentar. Curiosamente, na frente de André e seu pai, ela me chama de Ivone, não de esposa burra, mas quando estamos sozinhos, sou esposa burra. Quando os homens estão por perto, ela não me faz fazer nada e, em vez disso, ela se preocupa comigo, o que é bastante surpreendente. Nunca vi ninguém mudar tão habilmente sua natureza de duas caras. Para André, sua mãe é a mãe perfeita, sempre gentil e atenciosa com a família. Eu concordei em morar perto dos pais de André, eles pensando o mesmo. Mas a realidade era diferente. Uma sogra com um terrível lado oculto que ainda fala mal dos próprios pais de André não seria bem recebida por ele, e ele parece gostar de sua mãe, então pensei que era melhor não dizer nada. Mas eu queria que André entendesse que minha mãe fez isso. Não consigo acreditar. Não é que eu não possa acreditar, você acha que estou mentindo? Acredito que você não mente. Que alívio. Se André me chamasse de mentirosa, seria motivo para divórcio imediato. Ei, você pode pedir a ela para parar com as convocações durante a semana? É muito difícil para mim. Você quer dizer que eu deveria falar com a mãe sobre isso? Sim, se eu disser algo, acaba só com um cálice, esposa burra. André ainda parece não acreditar completamente no que estou dizendo, mas ele deve entender que duvidar de mim aqui é o verdadeiro problema. Tudo bem, vou ligar para ela agora. Obrigado, por favor faça isso. Talvez André tenha pensado que eu entraria em pânico se ele fizesse a ligação na minha frente, presumindo que eu estava mentindo, mas não há uma única mentira em minhas palavras, então não estou preocupada. Na verdade, se uma repreensão gentil do seu querido filho fizer minha sogra se acalmar, posso facilmente perdoar tal pequena suspeita. André tira o smartphone rapidamente, navega por ele e o coloca no ouvido. Ei, mãe, sim, estou comendo agora, porco com gengibre, mas queria te perguntar uma coisa. Consigo quase imaginar o entusiasmo na voz da minha sogra por receber uma ligação do filho. É verdade que você tem chamado a Ivone mais de 3 vezes por semana para fazer mandados? Estou um pouco desapontada com a forma como ele está perguntando, como se estivesse apenas perguntando porque eu disse a ele. Bem, é verdade, então acho que está tudo bem de qualquer forma. Tenho certeza de que a mãe vai dizer algo como aconteceu assim ou a Ivone é tão gentil, eu acabo pedindo demais a ela. Eu sou terrível. A Ivone também tem trabalho, então é difícil quando ela é chamada. Não, ela está em casa, mas é como se ela estivesse trabalhando no escritório. É frustrante que ela não consiga entender isso. Provavelmente, minha sogra quer que eu largue meu emprego e apenas tenha filhos e cuide da casa, como ela fez, e ela quer que eu a escute claramente. Entendi, André, garante minhas 6 horas de trabalho, não apenas se for de vez em quando. Mas, um momento, dizendo isso, André afastou o telefone do ouvido e olhou para mim. Mãe diz que realmente quer ir ao shopping amanhã. Tenho um prazo no dia seguinte. Provavelmente ela acha que está tudo bem, desde que agende com antecedência, e André apenas me passa a mensagem. O que está acontecendo com isso? Do telefone de André, consigo ouvir a voz da minha sogra continuando num tom alto. Quando fala com André ou com seu pai, sua voz é sempre doce, mas ao me dar ordens, é muito mais baixa e rude. Ela está dizendo só por um tempinho à tarde, e bem, eu sei que é um incômodo, mas você poderia fazer uma exceção amanhã por um momento. A palavra divórcio passou pela minha mente. Ouvi dizer que lidar com os sogros muitas vezes leva ao divórcio, então é assim que é, pensei, como se fosse o problema de outra pessoa. Então você não terá que fazer mais nenhum mandado para a mãe. Você ouviu isso, mãe? Esta é a última vez, André está dizendo isso de volta ao telefone para sua mãe. Mesmo amanhã, Ivone está arranjando tempo apesar de ter trabalho. Você percebe que deveria ser grata a Ivone, certo? Enquanto escuto André falar, não consigo deixar de me sentir resignada. É decepcionante perceber que André valoriza tanto sua mãe a ponto de esperar que eu acomode ela, mas realisticamente, se amanhã marcar o fim de seguir os comandos da minha sogra, há uma vantagem significativa para mim a partir de agora. Posso ignorar tudo o que ela diz, e se ela tentar forçar a questão, posso simplesmente despejar tudo em cima de André.
Cheguei até a pensar que, se nos divorciássemos, me livraria dessa sogra. Desculpe por decidir por conta própria, mas parecia que a conversa não terminaria sem estabelecer uma condição. Aparentemente, André, após terminar a ligação, coloca o telefone na mesa. Sinto muito mesmo. Mamãe realmente não entende como o mundo funciona e é teimosa, achando que sempre está certa, o que a torna insistente, então só tenho que obedecer. Não é bem assim. É apenas que precisamos atender a um pedido cada um para encontrar um compromisso. Tenho me comprometido e me esforçado o tempo todo. Sim, eu sei. Desculpe. André provavelmente não conseguia acreditar que sua mãe estava errada, mas entendi que ele acreditou em mim o suficiente para conversar com ela. Eu entendo que usar uma condição para a negociação pode ser eficaz, mas ainda parece injusto, e não consigo agradecer a André por resolver isso. Que horas amanhã? Por volta das 16 horas. Odeio quebrar promessas, então irei, mas esta é realmente a última vez. Sim, obrigado. Desculpe. Só de olhar para o rosto aliviado de André me irrita. Por que tenho que passar por isso? Não me casei para suportar tais coisas. Na verdade, se não tivesse me casado, não precisaria lidar com nada disso. Meus pensamentos começaram a se descontrolar, mas parei conscientemente. Não adianta pensar mais até depois de amanhã. Relutantemente, só tenho que passar por amanhã conforme o pedido da minha sogra. Vou buscá-la às 16 horas, como combinado, apenas para ouvir que ela ainda não está pronta, me fazendo esperar cerca de 30 minutos antes de finalmente entrar no carro. Em seguida, ela começa a reclamar sem parar, dedurando para André como é covarde uma esposa que nem consegue ouvir o pedido de sua família. É ultrajante estar tão ocupada, mesmo estando em casa, abandonando alguém necessitado. Você é uma pessoa terrível, e sou azarado por ter uma esposa burra. Era tudo nesse sentido, mas se eu conseguir passar por hoje, estarei livre. Desde que André tenha conversado com ela, minhas queixas já são conhecidas, então não há necessidade de fingir ser amigável, e ignorei tudo o que minha sogra disse, até mesmo no shopping, onde fui obrigada a carregar sacolas como de costume. Decidir não responder tornou as coisas um pouco mais fáceis. Talvez como forma de assédio, minha sogra comprou itens especialmente pesados, grandes ou caros, mas depois de finalmente terminar as compras e carregar as sacolas no carro, estava pronta para ir para casa. Deixar minha sogra e as sacolas de compras em sua casa significava que esse tormento finalmente acabará. Ela continuava falando no caminho de volta, mas eu não estava mais ouvindo. Só queria que isso terminasse. Ao chegar em sua casa, saí imediatamente e fui para o porta-malas. Você pode abrir a porta da frente rapidamente, senão vou deixar tudo aqui na frente da porta. Quando saí do carro e disse isso, minha sogra começou a fazer um escândalo, provavelmente preocupada com seus pertences sendo deixados na porta da frente. Ela abriu silenciosamente a porta de correr de trás e saiu. E então, oh, não, dói. Houve um barulho alto seguido pela voz da minha sogra levantando um alvoroço. Perguntei o que havia acontecido, e fui para trás do carro, onde vi minha sogra sentada no chão, com o conteúdo de sua bolsa espalhado ao redor. Você caiu ao sair? Foi este carro, a porta prendeu meu pé. Acho que está quebrado. Deve ser por frustração. Ela estava descontrolada, mas este carro com porta deslizante automática possui uma função de prevenção de beliscões que reverte a porta se detectar um obstáculo durante o fechamento. O fato de a porta estar aberta significa que ela ou caiu do carro ou fechou a porta muito rapidamente ao sair e quase ficou presa sentada e gritando. Ela pode realmente ter se machucado, mas provavelmente foi devido à própria imprudência. Dói, ei, esposa burra, uma ambulância, mesmo em uma situação dessas. A linguagem suja da minha sogra é insuportável, sempre me chamando de esposa burra. Se ela continuar dizendo isso, talvez eu deva realmente agir como a esposa burra que ela diz que sou. Uma ambulância? Você me ouviu, esposa burra. Véu. O suficiente, chega. Decidi abraçar completamente o papel de esposa burra. Ela só disse ambulância, não chamou uma ambulância, então continuei imitando sons de ambulância. Pare com isso, véu. Chega! Minha sogra conseguiu pegar o telefone que havia caído de sua bolsa e chamou os bombeiros para chamar uma ambulância.
Continuei fazendo sons de ambulância até que ela chegasse, me divertindo com a expressão perplexa no rosto dela. Após alguns minutos, a ambulância chegou. Minha sogra ainda não conseguia se mover, então os paramédicos a examinaram e a transportaram para a ambulância, com o tornozelo direito estabilizado. Devo ir junto? Não preciso de um idiota como você. Ela ainda estava gritando, e os paramédicos estavam tentando acalmá-la. Não que eu tivesse qualquer intenção de me juntar a ela. Você é parente? Sim, é minha sogra. Vou seguir no meu carro até o hospital. Entendido, por favor, vá para este hospital. Me foi entregue um papel com o nome do hospital escrito. Depois de me despedir da ambulância, decidi entrar em contato com meu sogro e André antes de sair. Ambos estavam terminando o trabalho e disseram que iriam direto para o hospital. O hospital fica perto do local de trabalho do meu sogro e, para André, é apenas uma parada rápida a caminho de casa do escritório. Acho que vamos conversar quando todos estiverem juntos, murmurei para mim mesma. Quando cheguei ao hospital e fui levada à sala de tratamento pela equipe do hospital, lá estavam minha sogra com o tornozelo direito firmemente estabilizado, meu sogro e André, todos juntos. Que terrível ficar com a perna presa na porta. Assim que me viu, minha sogra sentada na cama de tratamento com as pernas esticadas, começou a reclamar, mas com meu sogro e André presentes, sua tirania estava menos intensa do que o habitual. Com licença, é uma fratura, você é responsável por isso. Eu havia antecipado algo assim, mas não esperava que ela começasse a me acusar na frente do meu sogro e de André. Será que ela realmente acredita que sua alegação de que eu causei seu ferimento será levada a sério? Olhando para André, ele suspirou profundamente antes de falar. É uma fratura fina, ela colocou todo o peso no tornozelo e torceu. Foi por causa dela que a mulher prendeu minha perna na porta. É uma fratura por estresse por sua causa, mãe. Você torceu o próprio tornozelo, foi por isso que se machucou. Minha sogra interrompeu a explicação de André com suas próprias queixas agudas. Torcendo o tornozelo, significa que provavelmente ela não saiu do carro corretamente e caiu. Por que você está tentando me culpar? Porque está intimidando sua mãe? Ser acusada de intimidação por um acidente que ela teve sozinha, cale-se, esposa burra, é culpa sua, você é a ruim. Minha presença parece trazer à tona a verdadeira natureza da minha sogra. Mesmo na frente do meu sogro e do André, chega. Meu sogro interveio, irritado com minha sogra que continuava a reclamar incessantemente. Não há motivo para eu vou fazer algo assim. Se alguém tem intimidado, é você. Mas essa garota, ela nunca escuta, sendo nora e tudo mais, cale-se. Ivone, você pode nos contar o que aconteceu? Meu sogro aparentemente nunca acreditou na história da minha sogra desde o início. Ótimo, vamos esclarecer tudo, tudo bem? Devemos ir para o estacionamento. Posso explicar usando o carro. Depois de pedir à enfermeira para cuidar da minha sogra, nós três seguimos para o estacionamento. Quando vi minha sogra sentada no chão, a porta traseira estava aberta, então ela falhou em sair do carro corretamente ou fechou a porta muito rápido e fez contato ou de alguma forma não pousou corretamente. Demonstrei abrindo a porta de correr do carro. Se a porta fizer contato ao fechar, ela reabre assim. É um recurso de segurança que vem com as portas de correr automáticas. Quando toquei meu braço na porta de correr enquanto ela estava fechando, a porta parou de se mover e começou a abrir novamente. Isso mesmo, com as antigas portas de correr manuais, talvez, mas com as automáticas, é difícil ficar preso, a menos que você caia do carro. Foi o tornozelo dela que ela fraturou, disse André, parecendo exasperado. Parece que você realmente estava sendo sobrecarregada, Ivone. Desculpe por pedir que você fizesse isso hoje, André se desculpou timidamente. Embora haja muito que eu queira dizer a ele, esclarecer tudo é a prioridade agora. Se você olhar para essas mensagens, verá que longe de intimidar minha sogra, tenho sido chamada tantas vezes que atrapalhou meu trabalho. Abri a tela de mensagens da minha sogra no meu smartphone enquanto meu sogro e André olhavam por cima. Rolei lentamente pelas mensagens anteriores para que eles vissem. Listadas estavam mensagens como traga o carro, compre isso, limpe o quintal, esposa burra e outros insultos. O que é tudo isso? Pode ter sido um choque para o meu sogro, ele murmurou, parecendo atordoado. André, vendo as mensagens pela primeira vez, ficou em silêncio, sua expressão era de surpresa.
Aliás, eu estava carregando sacolas hoje também, mas não tive tempo de descarregá-las do carro. Aqui está o que foi comprado. Abri o porta-malas para mostrar os itens embalados dentro. Estava cheio de sacolas, muitas delas eram grandes, incluindo produtos de marca e joias. Vamos voltar. Após verificar minuciosamente os itens, meu sogro virou nos calcanhares e eu o segui de volta para a sala de tratamento. De onde ela conseguiu dinheiro para fazer compras desse jeito? Ao entrar na sala, meu sogro imediatamente começou a questionar minha sogra. Sobrecarregada por sua postura séria, ela pareceu pressionada. O cartão, um cartão que você usa, o cartão da família que te dei. Bem, havia este anúncio de um cartão com o qual você pode sacar dinheiro. No começo, eu me perguntava sobre o que ela estava falando, mas então cliquei quando ela mencionou o anúncio e um cartão com o qual você pode sacar dinheiro. Meu sogro parecia perceber também. Você não fez um empréstimo com um cartão de crédito, fez? Apenas um pouco de cada vez. Pensei que poderia pagar de volta. Quanto você pegou emprestado? Mas, mais importante, por que você faria uma coisa dessas? Suspeitei que fosse uma quantia considerável, dada sua extravagante farra de compras. Eu havia pensado que meu sogro estava ganhando bem. Mas eu nunca imaginei que fosse assim, minha sogra gaguejou, claramente perturbada. Tudo era para me impressionar, não era? Eu imaginei que ela não havia pensado logicamente em suas ações o suficiente para explicá-las a si mesma, então decidi explicar. Você sempre disse que se não tiver coisas boas, mostra seu status. Talvez você quisesse exibir que podia comprar coisas que eu não poderia para se sentir superior. Insistir em fazer compras, mas não comprar nada, teria ferido seu orgulho, foram minhas palavras. Minha sogra abriu a boca para retorquir, mas parecia incapaz de encontrar as palavras, seu rosto se contorcendo de frustração, o que provavelmente significava que eu estava certa. O que você está fazendo? O murmúrio fraco de meu sogro ecoou na sala de tratamento. Minha sogra, com os ombros curvados e a cabeça baixa, não disse uma palavra. Cerca de um mês após o acidente, minha sogra conseguiu andar novamente. Depois disso, começou a trabalhar em uma fábrica com dormitório de funcionários. Quanto à sua dívida, meu sogro decidiu pagá-la integralmente em seu nome, sob a condição de que ela trabalhasse para pagar o valor. Era um trabalho encontrado por um contato de meu sogro, e o plano era para ela viver na unidade residencial do funcionário enquanto pagava a dívida com seu salário, menos despesas necessárias. Se ela se recusasse, teria que pagar sozinha. Além disso, depois de declarar que pediria o divórcio se ela não obedecesse, minha sogra concordou. Não está claro quanto tempo levará para ela terminar de pagar, mas durante esse tempo ela é obrigada a viver no alojamento da empresa. Meu sogro disse que espera que ela se reforme enquanto trabalha, mas se não, ele decidiu pelo divórcio. O que acontecerá quando minha sogra terminar de pagar e voltar, eu não posso dizer com certeza por enquanto. Ela ocasionalmente liga para André para reclamar, o que não me dá muita esperança. André ou a repreende ou nem atende ao telefone. Mas parece ser um estresse significativo para minha sogra, que nunca trabalhou de verdade antes. Ela não faz nada além de reclamar sobre como é difícil, cansativo e relutante ela está em suportar isso e como odeia tudo. Quanto ao nosso relacionamento, que já esteve à beira do divórcio, depois de voltarmos do hospital, André se ajoelhou e me pediu desculpas. Foi a primeira vez que vi alguém se prostrar em pedido de desculpas e, ainda mais surpreendentemente, André estava chorando com um ranho escorrendo pelo rosto. Eu nunca pensei que mamãe poderia fazer algo tão terrível e ainda assim te forcei a ouvi-la, sem perceber o quanto você odiava isso. Eu sinto muito de verdade. Ver as mensagens da minha sogra o fez entender completamente. Parecia que as lágrimas de culpa, remorso e empatia estavam transbordando. Sim, André é uma pessoa gentil, cheia de empatia e compaixão. Ele reconhece seus erros e não hesita em se desculpar por eles, mesmo ao ponto de mostrar seu rosto choroso enquanto se ajoelha. É por isso que me apaixonei por ele. Ser mandada para o lado da sua mãe doeu em mim. Está tudo bem agora. Estou bem. Ivone, sinto muito e obrigado. Essa aprovação foi, de certa forma, uma experiência valiosa para nós. Tentaremos fortalecer nossos laços mais uma vez. 2 anos se passaram desde então e estamos vivendo como uma família de 3 em um novo lugar. André foi transferido, o que provocou nossa mudança.
Ser freelancer foi em antecipação a isso. Em nossa nova casa, fiquei grávida, dei à luz e agora estou ocupada com o cuidado do bebê. Meus pais vieram ajudar depois do nascimento. Embora eu não tenha conhecido meu sogro pessoalmente ainda, ele pareceu tocado quando mostramos o bebê para ele em uma videochamada. Quanto à minha sogra, ela ainda não conseguiu voltar. Estou planejando retomar o trabalho em breve. No início, começarei com uma carga horária mais leve e verei como vai, equilibrando o trabalho e cuidado do filho. Mas, com o apoio de André, estou ansiosa para liderar uma vida gratificante.